6, 7, 8, depois do 11 até o 19. Vou falar de 3 pessoas, fala comigo, 3 pessoas que foram salvas. Quantas pessoas? 3 pessoas que foram salvas. Porque o propósito de Deus é salvar. O maior propósito de Jesus é salvar. Daqui a pouco vocês vão participar das águas. Vai ser um marco na vida de vocês, e que honra participar desse dia. Honra. É só o começo. Atos 16, 6. Diga amém, quem achou? E passando Paulo pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Chegaram a Mísia, desejaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que apareceu para ele um homem da Macedônia. Como que ele descobriu que era da Macedônia? Porque era da Europa. Você consegue saber com uma pessoa do Japão? Da China? Até pode confundir. Da Europa? Da África? É natural que cada um tem sua etnia. Tudo é lindo, mesmo. Todo mundo é lindo diante de Deus, cada um na sua etnia, na sua forma, na sua cultura. E apareceu em visão um homem da Macedônia e lhe pediu: Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. Agora, 12. E dali fomos para Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, e é uma colônia, e ficamos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que escutasse o que Paulo pregasse, ou o que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e toda a sua casa nos pediu, dizendo: se eu sou digna, se eu sou fiel, entre na minha casa e fique conosco. E nos constrangeu a isso. Primeira salva, 16. E aconteceu que indo nós à oração, primeiro foi a oração, mulher salva. E aconteceu que indo nós à oração, saiu ao nosso encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava muito lucro aos seus senhores. E esta, seguindo Paulo e a nós, isso aqui eu já preguei, mas ela é a segunda. E seguindo Paulo e nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, saia dela. E na mesma hora o espírito maligno saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Segunda salva. Depois aqui está o relato que eles foram presos, fica na prisão, clama meia-noite. É outro ponto. Agora versículo 27, o terceiro salvo. E acordando o carcereiro, vendo as portas da prisão aberta, tirou a sua espada e quis se suicidar. Quem leu comigo isso? E quis se matar, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo, com grande voz, disse: não faça nenhum mal contra a tua vida, está todo mundo aqui. E pedindo luz, saltou para dentro, e todo tremendo se prostrou diante de Paulo e Silas, os levou para fora e disse: senhores, o que é que eu preciso para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E Paulo lhes pregou a palavra do Senhor e a todos que estavam na sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite. Olha, irmãos, foi muito rápido. Naquela mesma hora da noite
vergões e logo foi batizado. Fala comigo, logo. Fala comigo, logo. Acabou de aceitar Jesus, logo foi. Esperou um mês, esperou um ano, mudou de vida. Tinha acabado de tentar tirar a própria vida, já se converte, já se batiza, pastor. Que bagunça é essa? Não é uma bagunça, essa aqui é a graça de Deus. Amém? E naquela mesma hora da noite lavou os vergões de Paulo e logo foi batizado ele e toda a sua casa. Foi batizado ele e toda a sua casa. Entendeu? Toda a sua casa. Toda a sua casa. Esse homem representou em você toda a nossa casa. E terminando o texto 34. E levou-os à sua casa. Fez um jantar. Diga glória a Deus. Colocou a mesa, vou colocar a comida mesmo, não é que a mesa estava fora do lugar, e lhes colocou ou pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. E sendo já dia os magistrados mandaram quadrilheiros. Irmão, fala comigo, quadrilha. Eu não vou pregar sobre isso, mas só um fiozinho para um dia eu pregar. Mandou a quadrilha, sabe para quê? Pegar Paulo. Mandou uma quadrilha, irmão. Você acha que é só você que passa a prova, irmão? Mas eu paro por aqui. Somente até aí. Fala comigo. 3 coelhos numa cajadada só. Cajadada porque mosquinha do tempo antigo, quando o pastor pregava a palavra, alguém falava: lá veio o cajado, Jesus. Quem lembra dessa época? Deus veio arada. Eu e quem? Irmãos, quem lembra? Levanta a mão, por favor. Isso. Lá vem o cajado, lá vem o cajado. Então, irmãos, aqui Paulo, com uma cajadada, irmãos, ele ganhou 3. Preste atenção. Você ficou a semana inteira na tua casa, alguns veio na sexta, na terça, mas não divida a sua atenção, irmãos. Esse momento é um momento ímpar, um momento único. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo ele quis pregar a palavra na Ásia. A Ásia não é uma casa, a Ásia é um pessoal que é bom de matemática. Continente, viu como o povo é bom de matemática? A Ásia é um continente. Ele quis pregar na Ásia. O Espírito Santo falou para ele: não. Aí ele falou: já que eu não posso ir para a Ásia, eu vou para a Bitínia. Aí diz a Bíblia que o Espírito disse, ele enfrentou o Espírito. Por que a gente dá tanta cabeçada, irmãos? Porque a gente enfrenta a voz do... Quem tem o Espírito Santo, irmãos, é sensível. Você vai em qualquer lugar e ele fala: não vai. Não, eu vou lá e vou ganhar todo mundo. Irmãos, Paulo também achou que a base ganhar todo mundo. O Espírito falou: não é hora. Aí ele vai dormir. Nós lemos. Ele tentou ir para um lugar, não conseguiu pregar. Irmãos, havia algo tão forte dentro de Paulo, que Paulo, quando ele podia estar machucado, arrebentado, perseguido, debaixo de lei governamental, não prega, senão você vai preso. Sabe o que Paulo mais fazia? O hobby de Paulo era pregar. Irmão, quem tem ministério arde no coração, irmão. Você acaba uma pregação, você quer começar outra. Aquilo é mais forte. Eu falo, o pessoal tem que me conter, irmão, senão a gente vai até meia-noite. Só que, irmãos, quem tem chamado aqui, irmãos, de evangelismo, de ministério, arde no teu coração. E Paulo, irmãos, ele não dava certo num lugar, ele em outro, e ele queria pregar. Só que naquela noite o Espírito falou: lá não. O que ele vai? Ah, tá bom, então eu não vou enfrentar, eu vou descansar. Aí na hora que ele vai descansar, diz que de noite, em uma visão, aparece para Paulo um varão macedônico, que ele olhava e reconhecia que era macedônico, da Europa. Como eu disse, ele reconheceu e o varão falava: Paulo, vem nos ajude. Paulo vem nos ajude. Por que Deus não mandou anjo para ajudar esse povo? Por que Deus não mandou? Deus não foi lá. Porque, irmãos, o problema aqui era salvação. A Bíblia diz que os anjos quiseram pregar o evangelho e Deus não deixou, porque anjo não tem testemunho. Eu já falei sobre isso. Quem tem testemunho é você. Eu era e não sou mais. Eu era e não sou mais. Eu era e não sou mais. Sou testemunho da vida. Agora, anjo, irmãos, o anjo que está no céu, ele não pode falar: eu era. Não, ele tem que falar: eu era, sou e continua sendo. Eu nunca tive experiência com o mundo. Eu não sei o que é pecar. Pastor, e os demônios que pecou? Eles não podem falar: eu era, porque eles não têm conversão. Eu continuo pecando. Anjo não se converte. Anjo só se desvia, ou se desviava. Agora Deus tirou o livre-arbítrio. Mas foi um varão
Ele viu numa visão, irmão, alguém macedônico clamando: Paulo, vem nos ajude. Havia um clamor, havia um desespero, irmãos. Lembra o endemoniado de Gadareno? Quando Jesus foi lá e libertou o endemoniado de Gadareno, diz a Bíblia que dia e noite ele, nos vales e nos montes, ele clamava. A palavra clamar ali é pedir socorro. A alma dele gritava, ele precisava ser liberto, ele precisava ser curado, ele precisava ser salvo. Paulo olhou para aquele homem e falou: Bitínia não posso, Ásia não posso, agora estão me chamando na Europa. Ah, pastor, quem quer ser missionário na Ásia, pastor? Oriente Médio. Quem quer ser missionário na Bitínia, pastor? Agora Europa, Paris. Deus pode mandar a Torre Eiffel, vem. Partiu Torre Eiffel, como que é? Hashtag Torre Eiffel. Partiu Londres, partiu Madrid. Não. Você vai entender, irmãos, que o Espírito Santo não mandou ele para um lugar bom. O Espírito Santo fala: vai para a Europa. E quando Paulo vai para a Europa, sabe qual que é a primeira cidade que ele entra? Filipos. Aqui nós lemos, Filipos era a primeira cidade da Macedônia, uma colônia. Quando Paulo entra em Filipos, ele teve paz. Ele teve paz, irmãos. Sabe quando você tem paz? Quando você está no lugar que Deus mandou. Qualquer lugar que você for que Deus não te mandou, você não sente paz. Parece que falta alguma coisa, parece que fica um vazio. Paulo vai lá e sente paz. E a Bíblia diz que ele, não lemos, mas Paulo está em 4. Paulo parece um quarteto fantástico. Paulo, quem acertar, irmãos, vai ganhar uma caixa de bis. Tinha 4 pessoas. Eu já falei. Não ouvi, eu vou dar, irmãos. Não vou falar para você dar para você. Vou te dar uma caixa de bis. Quem acertar os 4 que estava com Paulo lá em Filipos, que foi junto na viagem missionária. Não, Pedro, Tiago e João não vai. Silas, meio não ganha metade não. Ajuda ela acertou Silas, Barnabé não, e tiveram não pequena confusão, e Paulo foi para um lado, levando João Marcos, e Paulo foi para o outro, levando Silas. Se atrasar o culto, o problema é seu. Ah, o Davi não vai. Mais 3, terceiro. Agora o último, vou contar até 3. 1, 2, 3 e acabou. Paulo, Timóteo, Silas. E quem escreveu Atos? Lucas escreve: e nós? Porque Paulo é o escritor, ele tinha que ver e redigir. Foram, passeavam nessa segunda viagem missionária. Chega em Filipos, chega no sábado, diz a Bíblia que Paulo, irmãos, ele não foi conhecer ponto turístico, porque Filipos, sabe o que era Filipos, irmãos? Filipos era a primeira cidade da Europa. Era uma cidade que não conhecia Jesus, era uma cidade que não teve nenhum encontro com o Evangelho, era uma cidade, irmãos, que era pagã. Daqui, irmãos, para a Europa, normalmente, dependendo do lugar que você pega o voo, o primeiro lugar para chegar na Europa é Portugal, ou Madrid, é as portas, ou mais embaixo França. Ali era a porta da Europa, para ele era Filipos. Filipos, irmãos, era uma cidade boa, bonita, só que Filipos, irmãos, era uma cidade idólatra. E Filipos, irmãos, ele tinha um problema que hoje nós chamamos de espiritismo. Espiritismo, voodoo, bruxas. E Paulo, ele diz a Bíblia que ele vai no rio para ele vai pescar. Quem gosta de pescar? Pegar peixe. Paulo não vai pescar, diz a Bíblia, e chegando no sábado, fomos até o rio para encontrar um lugar para orar. Paulo não conseguia viver sem orar, ele queria orar. E ele vai para um lugar quieto, calmo, e ele começa a orar. Deus me usa, o Senhor me trouxe para essa cidade com um propósito, me usa. De repente, quando ele abre o olho, diz a Bíblia que tinha muitas mulheres lá. As mulheres iam lavar roupas na beira daquele rio. E a Bíblia diz que várias mulheres ouviram a mensagem, só que só uma se converteu, porque o Evangelho entra onde se abre a porta. A Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia. Lídia também é o nome de uma cidade. Abre o coração de Lídia. Pastor, por que Deus abre o coração de um e não abre de outro? Irmãos, cuidado com essa história de pessoa que fala: não, pastor, quem é salvo já é salvo. Deus já escreveu o nome no livro da vida de quem é salvo, e já escreveu no livro da condenação eterna quem vai se perder. Irmãos, não existe isso. Se
Deus já tivesse colocado na vida da pessoa a salvação, não precisava enviar Jesus. Ele não pedia para orar e vigiar, porque o diabo anda ao vosso território buscando alguém que possa tragar. A Bíblia não falaria para a gente tomar cuidado com a tentação. Cuidado, irmãos, com esse evangelho de internet que estão pregando agora que fugiu a palavra. É o cansaço, fugiu a palavra, não a palavra. É a encarnação, quem sabe? Que tem, os antigos falavam. É fácil a palavra. A pessoa nasceu salva. Não, irmãos, não existe isso. Por que Deus abriu o coração dela e não abriu das outras? Não é porque Deus já tem uma pessoa que vai para o céu e vai para o inferno. Todo mundo pode ir para o céu, como todo mundo pode ir para o inferno. É que aquela mulher, ela já tinha uma sede. Uma pessoa, irmão, se você tem coragem de tirar a chave, virar a chave da sua porta, Jesus entra. Agora, se você pelo menos não deixar ela bem aberta, ele não entra, ele não termina de abrir. Aquela mulher ela já tinha uma sede, então Jesus só chegou e viu a porta bem aberta, falou: só vou terminar de fazer a obra. Deus abriu o coração dela e ela estava lavando roupa. De repente Paulo começou a pregar o anúncio para vocês: Jesus, fujam da idolatria, cuidado dos deuses estranhos, vocês não precisam de paganismo, cuidado. E ela: opa, Jesus, quem é esse homem? Eu quero. Aquela mulher não era convertida, só que ela conhecia Deus. Aquela mulher ela já conhecia Deus, mas ela ainda não era salva, porque ela não aceitou Jesus. De repente Paulo vai lá e faz o apelo, irmãos, lá no Rio mesmo. Oh, saudade do Rio. Eu sou do tempo do Rio, irmãos. Eu sou do tempo do Rio. Oh, saudade do tempo do Rio, irmãos, que as igrejas é tudo para a beira do Rio. Hoje eles andando, pastor, beira do Rio. Ai, meu Deus. Irmão, crente, irmão, ele pode andar no salto alto, com um terno brilhante, mas também crente ainda coloca a boca no pó da terra, irmão. Eu ainda vou para o meio do mato, irmão, chego em casa com a roupa suja, ainda bem que tem a máquina de lavar, mas eu deito e rolo naquele monte. Deus me usa, Deus me enche. Nós precisamos descer, irmãos, como Naamã desceu as águas. Não adianta ir para o rio não descer as águas. Aí a primeira convertida, Paulo prega: alguém quer aceitar Jesus? Ela: eu. Paulo falou: crê no Senhor Jesus todo o teu coração, creio. Quem crer e for, será salvo. Pastor, eu creio. Esse é o problema. Muita gente crê em Jesus, mas não quer se batizar, porque tem medo do que os outros vão pensar. Sabe quem que era Lídia? Uma empresária. O que está no texto? E Lídia, vendedora nós lemos isso, púrpura. O que era púrpura? Púrpura era um corante caríssimo, que era extraído de frutos do mar, animais do mar. Vermelho, escuro, que tinha que ter muitos animais para conseguir extrair, para dar um pouco. Então, quando a pessoa queria atingir roupa, nós entendemos aqui isso na cidade, comprava isso. Quem que era vendedora? Era cara, irmãos. Aquela mulher, ela era uma empresária, ela era conhecida na cidade inteira. Hoje as pessoas não querem ser, irmãos. As pessoas não querem aceitar Jesus. Às vezes a gente está no pó, na cinza, nós estamos numa vida de pecado. Não, o que vão pensar de mim amanhã? Irmão, eu estou às favas com o que vão pensar em mim, o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Pastor, na hora de orar para o Espírito Santo, eu fico reto. Pode orar que eu não caio. Vai que eu caio e falo: nossa, cara, eu não estou nem aí, mas eu vou para o congresso, eu sou o primeiro lá na frente, eu quero ser cheio, eu vou cair para trás, para frente, do lado. O que eu quero é ser cheio da presença de Deus. Essa semana eu estava com algumas autoridades da cidade, irmão. O que você acha que eu fiz? Eu entendo de política, irmão, um pouco, porque eu gosto. Mas sabe o que eu falei? É de Jesus, é do Espírito Santo, irmão. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é poder de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Você quer ser batizada? Quero. Onde? Aqui. Paulo vai lá e pega, irmãos, aquela mulher ali: seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela foi batizada, foi convertida. Daí Paulo está indo embora. Aí, irmão, Paulo está sem casa. Na semana que ele chegou, ele não tinha casa. Só que Deus, irmãos, quando você obedece, Deus prepara tudo. Vou falar de novo: quando você obedece, Deus prepara tudo para você. A tua casa está atrás da obediência, não está atrás de um falso profeta. A tua casa, irmãos, ela está atrás da obediência. Cuide das coisas de Deus, entrega a tua vida, que Deus vai cuidar de tudo que é seu nessa vida. Paulo está indo embora com o povo dele. Esqueci da câmera. Eita, prova. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? A mulher: Paulo, volta, que foi? Vocês estão curando onde? Ah,
espaço lá em casa, porque a casa dela era grande, irmão. Ah, pastor, Deus salvou ela porque ela é rica. Calma. Não é bem assim, irmãos. Qual que é o nome dela? Qual que é o nome dela? O nome dela? Porque ela tinha nome, pastor. Ela tinha fama. Aí Paulo falou, não precisa se preocupar não, irmãos. Não precisa se preocupar não. Aonde vocês estão ficando? Não precisa se preocupar. Ele nem falou, irmãos. Ela sabia, irmãos, que talvez ainda não tinham morada certa. A Bíblia diz assim que ela constrangeu eles. Você leu comigo? Vocês vão ficar em casa. Pastor, ela era uma mulher sozinha, então ela estava de olho em Paulo, Lucas, médico. Não, irmãos. Ela não estava nem aí, irmãos, para ela. É igual a mulher de João 4. Quando ela conheceu Jesus, ela não queria nem saber de ela, só queria ganhar homem para Jesus. Posso morrer solteiro, o importante é morrer cheio. Ela queria Jesus. Fica em casa, fica em casa. Ela ficou constrangendo. Fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Ela torrou os pacovados de Paulo. Paulo falou, de tanto ser constrangido, Paulo ficou. Olha, irmãos, como Deus faz. Paulo vai para a casa dela, uma mega casa, casa bonita. Ela tinha uma grande família. Chega lá, irmãos. O que Paulo foi fazer? Foi dormir? Não, foi orar. De repente, na hora, manda comida. Paulo fala, posso fazer uma oração? Só que, irmãos, não adianta, a gente não consegue, quem prega, irmão, não consegue fazer oração. Tem que fazer pregação. Paulo, ao invés de orar, Deus abençoe esse alimento, amém? Paulo começa a pregar naquela casa. Ele começa a pregar naquela casa. Só tem salvação depois da pregação, ele começa a pregar. A Bíblia diz que toda a casa dela se converteu ao Senhor Jesus. Toda a casa dela. O Evangelho tem entrado na tua casa. Meu amado, a sua casa, a minha casa só vai ser salva quando o Evangelho entrar. Ah, pastor, eu venho na igreja no domingo, segunda, tá ouvindo os forró, tá ouvindo os funk, tua família nunca vai se converter. Toma vergonha nessa cara e começa a trazer o Evangelho para dentro de casa. Pastor, eu estou no Santa Ceia, mas na segunda-feira a minha casa não tem Jesus. Aquela mulher recebeu Jesus fora e trouxe ele para dentro. Prega para minha família, prega. E toda a família aceitou Jesus naquela semana. Não foi muito rápido, Jesus tem pressa para salvar. E sabe o que aconteceu? E toda a sua família foi. Nós lemos, e toda a sua família foi. E toda a sua família vai ser. Toda a sua família vai ser. Porque Deus vai visitar a tua família como visitou a dela. Aí, irmãos, Paulo fez a obra, ficou na casa dela. E no sábado seguinte, irmão, Paulo não parava. Paulo fala, vamos orar. Vamos orar. Irmãos, eu tenho orado para que Deus possa levantar. Não sei se você está tendo esse incômodo, irmãos, mas eu estou orando, Deus, desperta o povo na madrugada. Desperta o povo, vamos ligar a televisão. O pastor já está ficando doido, eu vou mudar de igreja. Então, quiser, dá tempo de você pegar o culto em outras igrejas. Mas eu estou orando, irmãos. Essa noite eu passei a noite lá na salvação com Deus. Quando as pessoas começarem a ligar a televisão, não é pecado, irmão, porque eu também assisto. Que elas tenham mais desejo, elas vão sentir uma angústia. Quando desligar a televisão, desligar o celular, isso vai ter paz quando eu começar a orar. Quando eu começar a orar, porque avivamento sem oração não tem. Avivamento não é televisão, avivamento é oração. Não ore que é poder, não ore que é glória, não ora. Não, pastor, eu oro para comer, eu oro para dormir. Essa oração não te enche, irmão. É aquela oração que você fica, enche-me até transbordar. Vem com a tua glória, vem com a tua glória. Eu fico assim, irmão. É a minha oração. O senhor canta mal, não sei disso, irmão. Por isso que eu falei que é oração, não falei que é cântico. Eles foram lá, quando foram lá, no outro sábado, eles começaram a pregar. E de repente, irmão, uma moça começa a seguir Paulo. Paulo vem aqui, Paulo vai ali, e a mulher atrás. E aquela multidão, Paulo estava ganhando muita gente para Jesus. Paulo fez da casa de Lídia uma congregação, uma casa de paz. Sabe aonde começou a igreja na Europa? Possivelmente na casa dela. Você consegue entender, irmãos? Os maiores avivamentos do mundo aconteceram aonde? Europa. Começou na casa dela, irmãos, na casa de Lídia. Uma igreja, uma congregação, um culto. Tinha culto no lar. E Paulo começou a ganhar, só que ele queria pregar e saía. Sabe o que aconteceu? Se estiver muito alto, abaixo, tá bom, Tiago? Paulo vai pregar, e prega uma mulher. Esse homem de Deus, eu já preguei sobre essa moça, mas precisa saber que ela é a segunda. Ó, esse homem de Deus, ó, esse homem de Deus, esse homem de Deus, esse homem de Deus, esse homem de Deus, ele está anunciando para nós o caminho da salvação. Ouça
usava ela? Quem? Um demônio usava ela para falar bem, para falar coisas de Deus. Eu já falei isso e repito: pastor, fala de Deus, revela a CPF. Quando revelar a CPF, vou te dar uma dica: está sendo gravado. Sabe o que você faz? Já que é de Deus, revela o meu RG, porque não pesquisou o teu CPF. Cuidado, a Bíblia diz que nos últimos dias muitas pessoas vão se desviar da fé, dando ouvidos a espírito, qual que é o nome? De engano. O que é engano? Usa o que é certo da maneira errada. Cuidado, irmãos. Eu não sou contra a profecia, mas cuidado. Vigia. Ele é de Deus, ele é de Deus, ele é de Deus, ele é de Deus. E Paulo, com raiva, bravo. Olha, não tem nada de Deus aí. Tem nada de Deus. Olha, fala de Deus, mas não tem nada de Deus. Olha, ela fala, mas não tem nada de Deus. Chegou uma hora que Paulo ficou tão bravo. Paulo olha para ela e fala: sai dela, espírito imundo. Mas ela falava da palavra, mas o que estava dentro dela? O espírito imundo. Discernimento. Olha que discernimento, irmãos. Olha que discernimento. Aí Paulo sai dela, ela cai, o demônio sai. Sabe o que aquela mulher tinha dentro dela? Um espírito de adivinhação. E o espírito de adivinhação nos adivinha. O espírito de adivinhação adivinha. As bruxas adivinham, sim, coisas, só que pelo espírito errado. Porque a fonte não é do Senhor. A fonte não era, irmãos, original. Aí sabe o que aconteceu? Filipos era uma cidade que era conhecida, as pessoas vinham de longe. Sabe para quê? Para ser atendida por aquela mulher. Aquela mulher era uma médium. Preste atenção. Aquela mulher era uma médium. Ela adivinhava: você isso, você aquilo, você aquilo. Sabe o que aconteceu? Aquele espírito adivinhava mesmo, porque era um espírito maligno, porque o diabo tem poder. Sabe o que aconteceu? Paulo discerniu. Aí, no final da tarde, os patrões, diz a Bíblia, nós lemos, os patrões vêm e falou: passa o dinheiro, porque o lucro fica com a gente. Eles usavam ela, eu também já preguei sobre isso. Não tem dinheiro hoje, como não tem? Uma multidão só vem aqui, irmão, só vem nessa cidade por causa de você. Só vem nessa cidade por causa disso, irmãos, por causa da promiscuidade. Aquela cidade era conhecida, irmãos, como um dos polos de adivinhação daquele tempo. Polo. Irmãos, eu não aceito, irmãos, quando uma cidade é conhecida mais pelo seu mal do que pelo seu bem. Vamos lá para Itaguaí, que lá tem aquilo de lá, não tem mais. E nós vamos continuar orando para não ter mais. Nossa cidade, ela tem que ser conhecida por avivamento, por avivamento, por avivamento, por avivamento, por avivamento. Vamos lá, adivinha? Ela não dava mais lucro. Os proprietários dela, a mulher dava muito dinheiro, irmãos. A cidade, o comércio girava naquela parte ali em torno dela. Sabe o que aconteceu? Não dava mais lucro. Quem que foi responsável? Um pregador aí foi lá e orou para sair alguma coisa dela, saiu, ela não adivinha mais. Ela não tem mais aquela vida de antes. Aí sabe o que aconteceu? Aquela mulher foi liberta. Aquela mulher foi alcançada. Os magistrados foi lá e sabe fez o quê? Quem que é ele? Vamos prender. Colocaram Paulo e Silas lá. Falou: vamos dar um cala-boca nele, vamos prender ele, porque se prender ele não prega. A primeira convertida, o que eles tinham feito antes de converter? A segunda, antes de se converter, eles foram orar. Agora eles vão colocar os dois na prisão e falar: lá eles não oram, lá eles não adoram, lá eles não pregam, lá eles não cantam, porque agora não só vai ser preso, só que antes de ser preso, vamos bater. Mas vamos bater, que quando eles olham um para o outro, outro para um. Só Paulo e Silas foi preso. Timóteo e Lucas não foi. Paulo e Silas, porque Paulo e Silas eram os pregadores oficiais. Eram os pregadores oficiais. É igual quando eu já sofri perseguição, às vezes a pessoa não está nem aí. Quem é minha esposa, quem é meus filhos, às vezes, de vez em quando ele sofre também. Às vezes quer atingir, lá que eles queriam atingir os pregadores. E Paulo e Silas eram os pregadores. Coloca eles na prisão. Chama o carcereiro. Primeira, Lídia. Qual é o nome da segunda? Não tem. Ela era uma escrava.
a primeira patroa, a segunda escrava. A Bíblia diz que ela dava lucro para o seu senhor. O que é senhor? Escravo. Uma mulher que era dominada, usavam a vida dela para a cidade ter lucro, para eles ter lucro. Só que ela foi liberta, ela foi curada, ela foi transformada. Agora a terceira, Paulo e Silas estão na prisão, preso. Chama o carcereiro e fala: coloca ele na segurança máxima. Coloca Paulo e Silas, também preguei sobre isso, lá no último cárcere, no cárcere mais seguro, irmãos. Coloca algemas nas mãos de Paulo, liga os pés deles no tronco. Não tinha como fugir, irmãos. Ninguém conseguia fugir, irmãos, de uma prisão romana, ninguém. Porque se fugisse, irmãos, normalmente era pena de... Quem queria morrer? Eu prefiro estar vivo e estar preso do que fugir e morrer. Por isso que diz a Bíblia que no outro dia Paulo volta para a cadeia. Porque quem fugia naturalmente era morto. Principalmente ali naquela região, uma região idólatra. E prender ele com ódio. Os grandes da cidade com ódio prenderam ele. Aí diz a Bíblia que eles todos tudo machucados, Paulo e Silas. Paulo e Silas todo machucado. Vai cair na tarde, vai cair na noite. A prisão estava cheia. O pastor estava, a Bíblia estava, diz que todos os presos ouviam eles fazer o quê? Foi chegando meia-noite. Foi chegando meia-noite. O que Paulo e Silas fez? De repente alguém, o que é isso? Da onde está vindo? É lá da última cela. Paulo e Silas levantaram as mãos, pingando sangue, mas também pingando azeite. Você pode levantar a mão? Pastor, eu estou passando um problema, não é pior do que eu não passo. Você pode cantar esse louvor. Paulo e Silas preso, cantava e orava, adorava e orava, meu irmão. Mais uma vez para te adorar. Todos os presos, que isso? Quem está cantando? Nunca ouvimos isso. Todo mundo só reclama, mas o crente adora, Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Ninguém para. Não é o teu problema que vai parar para a adoração. Quem é adorador, levanta sua mão e adora. Não para de orar, não para de adorar. Quando você ora, Deus move essa casa, Deus move o teu trabalho. O rei da chagas. Foi que eu nasci. Adora a Calgina Casa, adora a Calgina Casa, adora a Capricha Massa. Meu prazer é nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quem é adorador, levanta as mãos e aplauda a Calgina vai cair. Não deixe de adorar a oração. Não deixa essa luta travar você, meu amado. Quem é que é adorador? Adore na hora da luta, na hora da prova. Adore, irmão. Quem adora, quebra barreira, quebra muralhas, quebra, meu Pai, prisões. Adore. Eles adoraram, todo mundo escutando da onde, de repente, irmãos, veio um terremoto, sacudiu. Uma oração foi tão poderosa. Não era aquela oração: Deus, me abençoe, em nome de Jesus, amém. Perdoa todos os meus pecados, eu te agradeço, meu Pai, pelo arroz, não vou agradecer pelo alface, porque alface não é comida, amém. Irmão, foge dessa religião, irmãos. É aquela oração que mexe com o céu.
É aquela oração, irmão, que desperta você do sono. É aquela oração que sacode você por dentro. É aquela oração que mexe com as estruturas. Eu já tive ambiente, irmãos, que foi tão poderoso a glória de Deus, irmãos, que nós sentimos a glória de Deus no ambiente. Nós sentimos o ambiente se mover pela glória de Deus. Aí sabe o que acontece? Abre a prisão. E o terceiro agora é salvo. A prisão abre, tudo escuro. As lâmpadas, sabe, irmãos, naquele tempo não tinha lâmpada. Tinha aquele igual em filme, aquelas varas acesas. Como tem um nome? Tocha. Ah, eu achei que era outro nome. Nossa. É a tocha. O Rio tem falando tocha, né? Aquelas tochas no corredor. De repente, o fogo do homem, Deus apagou o fogo do homem e acendeu o fogo dele. Abriu todas as prisões. Sabe o que aconteceu? O carcereiro acorda. O carcereiro, por que o homem está dormindo em trabalho? Irmão, aí esse homem ia ser despedido, ia ser morto. Normalmente, não sempre. Irmão, ele não ia perder um preso. Abriu a prisão de todos, ele ia perder toda a prisão. Qual que é a desculpa? Sabe a desculpa? É que ontem aconteceu um terremoto, abriu tudo. Sabe como você acontece isso? Irmão, aquele homem ia ser morto. Ele não tinha o que falar, ele falou: eu vou morrer, já era, vou me matar. E era morto, irmãos. Às vezes Roma, eles eram tão veementes na morte, igual Jesus colocava publicamente, envergonhado na frente da família. Jesus não foi morto na frente da família? Sim, aquele homem ia ser morto. Por isso que quando ele viu, ele falou: já era, vou todo mundo embora. Ele não viu os presos porque estava escuro. Diz a Bíblia que ele tira uma e ele tenta se matar. Ele tenta suicídio porque ele olha e fala: já era. Se eu não morrer agora, eu vou morrer depois. Eu prefiro eu se matar do que ser morto na frente talvez da minha família, em praça pública. Ele não viu ninguém. Na hora que ele vai, irmãos, ou seja no peito, ou seja na boca, não sei, quando ele vai cravar, no último segundo, irmãos, Paulo grita lá de dentro: não tire a sua vida. Está todo mundo aqui. Não foi ninguém embora. O assassino não foi embora. Pastor, o assassino pegou prisão perpétua, ele não ia embora. Irmão, quando é Deus, irmãos, não adianta, não foge. Não foge. Quando é de Deus, irmãos, não foge. Pode ser o Carandiru, o antigo Carandiru, pode ser presidente de Venceslau, pode ser Bambu, pode ser o que for, mas se Deus se mover e abrir tudo, eles não vão embora. Irmãos, ninguém foi embora, nem o assassino, nem os que eram acusados de sedição, nem o ladrão, ninguém foi embora. Deus abriu a prisão, só que Deus colocou um anjo lá. Vocês não sabem, eu só fiz isso para mostrar o meu poder. O poder foi tão forte que abriu tudo. As algemas caíram. Paulo, que estava preso, levanta e vai atrás, não se mata. Está todo mundo aqui. O carcereiro falou: não é possível. Que homem que é esse? Ele não sabia, irmãos, como lá as pessoas eram idólatras, ele chega e se prostra. Que homem é você? Esse deve ser um Deus. Como quando estava, acho que em Éfeso, Paulo vai lá e abençoa uma pessoa, todo mundo traz oferenda. Deve ser Deus, deve ser Júpiter, deve ser Mercúrio, que desceu do céu e veio aqui em terra em forma de homem. Eles não sabiam ainda porque eles eram idólatras. Eles se prostram. Paulo pega ele pela mão e eles vão lá e falam: o que eu faço para ser salvo? A pergunta de 1 milhão. Sabe qual que é a pergunta, irmãos, que não pode faltar na nossa vida? Para onde vai a minha alma se eu morrer hoje? Aquele homem, se ele se matasse, ele ia para onde? Para o inferno. O que eu faço para ser salvo? Paulo pega ele para a mão e fala assim: quer ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Glória a Deus. Aquele homem, irmãos, ele fala: eu creio. Ah, pastor, é só isso? Mas não crê, irmãos, não é crer. Se você perguntar para o mundo, você crê em Jesus? Que eles vão falar que crê, só que as pessoas creem em Jesus porque ouviu falar dele, do Jesus histórico. Todo mundo crê naquele, irmãos, que viu, é normal. Perguntar se acredita em Marte. Quem acredita em Marte aqui? Porque o cientista disse. Mas você não viu, mas todo mundo acredita. Quem acredita, irmãos, no ar? Você não vê, mas você acredita. A gente acredita. Isso é normal. Todo mundo, irmãos, crê porque ouviu falar desse Jesus histórico, mas não do Jesus que muda história. Sabe o que é crer no Senhor? Confiar profundamente a ponto de entregar toda a sua vida para Ele. Não é uma questão de fala, mas de entrega total. Crer que todo o seu sacrifício foi suficiente para me salvar. E agora vai começar o processo de santificação. Eu creio, porque eu creio, eu me entrego, porque eu creio, eu me submeto, porque eu
Crê em Jesus vai falar eu creio, mas não obedece a Bíblia. Não adianta falar que crê em Jesus, mas desobedece a palavra dele. Isso não é crer, isso é fingimento. Crer é entrega, crer é acreditar no que ele falou. Isso é crer. Eu creio. Olha, presta atenção. A mulher foi salva, levou Paulo para a casa dela. Aquele homem foi salvo. Para quem chegou da cidade, irmãos, com uma mão na frente e outra atrás, não tinha casa em Moisés. Agora o que não falta é casa. O carcereiro vai lá e fala: todo mundo volta para a prisão aí. Todo mundo volta para a prisão, fecha todo mundo. Ele só pega quem? Paulo e Silas, tudo machucado. Vocês vão levar a gente onde? Para casa. E a prisão? Não, irmão, se Deus cuidou, não deixou ninguém fugir, vai deixar fugir agora? Se vira a prisão, eu quero é Deus. Vamos lá em casa. Aquele carcereiro ajudou a machucar Paulo, agora ele quer curar. Cheguem na casa de noite, de madrugada, lá por meia-noite, meia-noite e 40, não sei. Sabe o que aconteceu? Ele vai lá e coloca. Por que ele foi salvo? A primeira, oração. Segunda, oração. Agora esse aqui foi salvo porque eles estavam orando. Oração gera poder. Oração gera palavra, oração gera evangelismo. Distração não. Você quer ter uma vida cheia de poder, cheia de glória, cheia de unção? Menos distração e mais oração. Menos tela e mais Bíblia. Menos face e mais face a face com o Senhor. Para de dar desculpa que não tem tempo para orar. Chegue em Deus e fala que eu não gosto de orar, eu gosto de outra coisa. Seja sincero pelo menos. Não tem poder, não tem salvação, não tem avivamento, não tem glória, não tem mover sem oração. Eu sou do tempo que a gente fala: não, vamos orar, irmãos. Jeová, uma hora mais baixo, tem mais gente querendo orar. E as irmãs começavam a orar, e de repente diácono começava a orar, presbítero começava a orar, evangelista, obreiro começava a orar, e um começava a dar glória, outro começava a dar aleluia. Hoje muito tem que ficar 10 minutos, vamos orar, irmãos. Será que a pastora tem agenda amanhã para fazer minha unha? Será que alguém mandou uma mensagem, pastor? Meu irmão, precisa do guarda-chuva. Não tem poder se não tiver oração. Se você estiver conectado com a terra, você recebe da terra. Quem está conectado com o céu, recebe do céu. Paulo, irmãos, ele vivia conectado na rede de Deus. Chega na casa, eles colocam a mesa. Já virou crente, irmão, porque virou crente, começa a parar de beber e fumar, e começa a comer, já começou bem, começa a comer. Aí Paulo, irmão, na hora de orar, posso fazer uma oração? Pode. Aí diz a Bíblia que o homem, para me fechar a mensagem, pega pano e começa a fazer o quê? Irmão, quem aqui já teve corte? E a mãe chegava com um paninho para curar você? Quem aqui falava ai? Levanta a mão. Os antigos falavam ai. Hoje, irmãos, o metiolate tem até sabor. O metiolate até não arde, não dói, não cheira. Faz nada. Eu sou do tempo do metiolate vermelho. Quem lembra do eu tinha mais medo do metiolate. Doía mais o metiolate que o machucado. A mãe falava: correu, agora vai pagar um preço, coloca a perna aí, se tirar eu passo 2 vezes. Quem lembra dessa época? Saudade, irmão. Essa geração Nutella não pode chamar de vai embora da igreja. Eu vou morar sozinho. Vai morar sozinho, vai cozinhar para você ver o que é bom. Vai abrir, vai fazer o que você vê que é bom. Coloca a perna, daí colocava aquele metiolate, irmão. Não é que a gente não podia reclamar, irmão. É igual reclamar da comida. Se reclamar do fígado, embora eu gosto de fígado acebolado, só não gosto de bucho. Se reclamar, come de novo. Quem é dessa época? Hoje eu não gosto de bife sem gordura. Tá bom, meu filhinho, a próxima. Não gosta disso daí? Compra a próxima vez pé de frango. Coloca pé de frango no prato desse menino, que na próxima vez ele vai pedir. Aceita o mercado. Para de reclamar. Você está no céu. Hoje geração que reclama morre no deserto. Nada tá bom, tudo tá ruim. Aí, irmão, ele começou a ligar as feridas. Começou a sarar. Fui eu que fiz, eu que ajudei, eu que comunguei. Começou, irmão, dos dois. A Bíblia fala que eles falaram ai. Se eles não falaram ai, eles falaram o quê? Não, muito não. A Bíblia não fala que eles falaram ai. É aquele ai que Paulo disse: ai de mim, se não pregar o evangelho. O que não doendo não? Ai de mim, se eu não pregar o evangelho para tua família. A Bíblia diz que naquela mesma hora, Paulo pregou para toda a sua casa e todos aceitou.
vídeo ainda mais. Olha o que encontro faz com a gente. Olha o que encontro faz com a gente, irmãos. Os irmãos estão anestesiados aqui na equipe. Irmãos, Deus está fazendo a obra nesse lugar. Deus está fazendo a obra na tua vida. Foi salvo ele, toda a casa dele. Paulo prega. Se coloca de pé. Quando Paulo prega, fala comigo, toda a casa creu. Toda a casa. Coloca Filipe, Marcos 16 para ele. 16, 15. Fala comigo, toda a casa creu. Eles creram, porque Paulo pregou o evangelho da salvação. Ele falou de Jesus, falou da salvação, da morte, que ele um dia, que ele ressuscitou, que ele vai voltar. Ele pregou o evangelho. Eles creram no evangelho, porque, irmão, ninguém não é salvo quem crê em homens, é quem crê no Filho do homem, Jesus. Eles creram. Aí Paulo, irmãos, ele vai lá e ele tem que obedecer a palavra. Apaga as luzes, só sai se for necessário. Fala comigo, Paulo pregou o evangelho. Se ele pregou o evangelho, irmãos, o evangelho é completo, o evangelho tem que salvar. Fala comigo, para ser salvo é uma escada de 2 degraus. Santificação, irmãos, é uma escada longa, tem muitos processos. Você está aqui, talvez você é igual o ladrão da cruz. Pastor, eu fiz errado a vida inteira, agora eu vou me arrepender, Jesus me salva. Sim. A salvação é assim, ó. Na mesma noite que o homem quis se matar, foi na mesma noite que ele aceitou Jesus, se converteu. Você entendeu, irmão? Na mesma, aliás, a mesma noite não, eu vou usar o texto, na mesma hora. Ah, pastor, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que parar com isso, parar com aquilo. Não, irmãos, na mesma hora. Sabe o que Paulo pregou? O evangelho. O que o evangelho disse? Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele homem era uma criatura. A mulher Lídia era uma criatura, se tornou filha. A moça que estava naquele trabalho era uma criatura, se tornou filha. Agora esse carcereiro, ele era uma criatura. Ele precisava se tornar filho de Deus. Só é filho de Deus quem aceita Jesus. O evangelho é isso, vão salvar vidas. Se o evangelho não salva a vida, irmãos, não é para promover outra coisa na vida da pessoa. Pregar o evangelho a toda criatura, 16, para a gente orar. O que é o evangelho? Quem crer e for, será, mas quem não crer, condenado. Isso é o evangelho. Eu quero fazer uma oração com você também, vou orar pela família. Feche os teus olhos agora. Ninguém sai, só se for urgente, tá bom? Se alguém sair, talvez é uma questão de filho. Mas o Senhor te trouxe aqui para te batizar, te renovar. O Senhor te trouxe aqui para pessoas voltar para Cristo. Comece fazendo uma oração, irmãos. Quem sabe, pastor, eu já sou salvo, já sou batizado, mas quem sabe, irmão, aconteceu alguma coisa na tua vida que você se distanciou de Jesus mesmo na igreja.